Olá a todos, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Pessoal, como não sei se a maioria aqui vai saber, mas ocorreu as eleições na Austrália. Eleições importantes, já que a Austrália, ao meu ver, fazem parte desses países. Não são ele não é um dos principais que são os regentes do mundo, mas faz parte também do clube, principalmente por ter herança anglo-saxã, britânica. E a gente sabe que tanto essa parte britânica, saxão, que é resumidamente composto por países de colônia que foi colonizado pelos ingleses, Estados Unidos, Nova Zelândia também e Austrália, tem certas semelhanças e certos costumes herdados dessas elites antigas inglesas. Porém, eu não considero tanto a Nova Zelândia como um grande player de interesses anglo-saxões, vou colocar dessa forma, no cenário hoje que a gente tem político mundial. Mas a Austrália, sim, eu considero ela sim. Ela não é um dos principais, ela não tem a relevância para se equiparar ao Reino Unido e os Estados Unidos, não. Principalmente se a gente for comparar com a Austrália, com a importância que tem, deixa eu ver, a Escócia, o país de Gales, que já estão praticamente assimilados totalmente, quer dizer, a interesses dessas elites anglo-saxões antigas. Mas aqui ocorreu as eleições e é importante a gente analisar essas eleições porque a gente consegue ver pontos importantes do novo governo que assumiu, pontos relacionados principalmente ao clima. A Austrália realmente sofre com grandes queimadas que seria um efeito natural, mas também grandes queimadas que estão ocorrendo por desleixo da população mesmo. E sempre foi um país que a gente sempre viu notícias de grandes queimadas mesmo. O clima lá é de Mediterrâneo, clima quente mesmo, e é propício a isso. Então vamos lá, pessoal, deixa eu mostrar aqui essa notícia para vocês e eu vou colocando alguns pontos. O novo governo de esquerda da Austrália deverá ter clima e gênero como prioridades. Eleições foram marcadas por propostas para combater mudanças climáticas e aumentar a igualdade de gênero e os direitos dos povos aborígenes. Vocês percebem, pessoal, que ele não é muito semelhante dos discursos que a gente vê aqui no Brasil. A Austrália tem muitos pontos semelhantes com o Brasil nesses quesitos. Questões climáticas, questões de igualdade de gênero e direito dos povos originários. No caso lá, os povos aborígenes, aqui nossos indígenas, que é a mesma coisa, são os povos originários. Praticamente. Tem diferença, mas irrelevante a gente colocar esse ponto agora. Os novos líderes da Austrália ainda não tomaram posse após a vitória do Partido Trabalhista no dia 21, mas o país está se preparando para o que parece ser uma mudança de grande parte em sua política. Após quase uma década de liderança conservadora, os eleitores rejeitaram a coalizão governista, apoiando aqueles que faziam campanha por ações contra as mudanças climáticas, maior igualdade de gênero e integridade política. Durante grande parte de sua história, a política australiana foi dominada principalmente por dois partidos, os liberais de centro-esquerda e os trabalhistas... os liberais de centro-direita e os trabalhistas de centro-esquerda. Mas esta eleição mudou a divisão de força no país e muitas pessoas estavam cansadas do sistema bipartidário e votaram em candidatos de partidos menores ou independentes. Bom, pessoal, essa coisa de divisão, de bipartidarismo em uma sociedade é um negócio bastante preocupante, visto o que a gente vê hoje aqui no Brasil, pessoal.
A gente tem pessoas fanáticas por políticos e fanáticas para se encaixar em um aspecto da política. Ou você é de esquerda ou você é de direita. E ressaltando, na minha opinião, sim, o universo, a vida tem sim dois lados, mas quando você chega a apenas um extremo, é isso ou não é, você ignora as vertentes que foram destruídas para que essa dualidade, apenas essa dualidade ocorra. Então, você não conversa com um cara, se você é de direita, você não vai conversar com um cara que é de esquerda ou centro-esquerda, porque ele é de esquerda. Mesmo vocês dois convergindo em pautas em comum, como vocês, por exemplo, a defesa da nação, a soberania nacional. E da mesma forma, se você é de centro, se você é de esquerda e não conversa com um cara, por exemplo, que é de direita, porque o cara é de direita, mas voltando, vocês têm questões em comum também que vocês defendem. Então vocês percebem que, pelo menos pelo nosso cenário que a gente tem hoje no Brasil, é uma questão realmente preocupante. A Austrália, no limite de uma crise climática, os resultados das eleições mostraram uma forte inclinação do país para candidatos independentes que fizeram campanha sobre questões relacionadas ao clima. Os candidatos, muitos deles estreitamente na política, defendem cortes das emissões de até 60%, mais que o dobro prometido pela coalizão conservadora no poder, que era 26 a 28%, e também mais do que os trabalhistas, 43%. Conhecidos como candidatos azuis esverdeados, eles buscaram ganhar assentos tradicionalmente liberais, com políticas mais verdes. Milhões de australianos colocaram o clima em primeiro lugar. Agora é hora de uma redefinição radical de como está a nossa grande nação. Age sobre o desafio climático, disse Amanda Marquins, CEO do grupo de pesquisa Climate Council, sobre o resultado das eleições do sábado. A Austrália é conhecida há muito tempo como país de sorte, em parte devido à sua riqueza de carvão e gás, bem como minério de ferro, que impulsionaram gerações de crescimento econômico. O interessante aqui, só vale ressaltar que, principalmente de países anglo-saxões, germânicos, tem uma grande crítica ao aquecimento global, ao desmatamento e etc., as queimadas, e consequentemente só países da América do Sul, sul-americanos, alguns caribenhos, que sofrem com ataques. Visto o nosso caso aqui no Brasil, como esses políticos abençoados, que tem uma glória divina sobre eles, que criticam e dizem que a gente está destruindo o clima. Vê a porcentagem de floresta que ele tem nos países dele. Biden mesmo já falou, destruíram todas as florestas dele, toda a vegetação nativa dos Estados Unidos foi dizimada. E agora eles querem cantar de galo no país dos outros. Por isso que eu digo, pessoal, essa notícia aqui da Austrália só reflete uma grande parte dessa hipocrisia, principalmente desses países, como eu já falei, anglo-saxões, colonizado e a própria Inglaterra. Realmente é um festival de hipocrisia. Então eu ainda reforço só o meu alerta, pessoal. Vamos tomar cuidado, que para esse pessoal, essa dualidade, essa guerra entre esquerda e direita é muito vantajosa. E não pensem que não vai ter interferências nas nossas eleições aqui no Brasil. Você gostando de Lula ou Bolsonaro, que provavelmente será eles no segundo turno, não importa. Eu particularmente acho os dois uns dois grandes merdas, mas se você reconhecer quando há uma ameaça
para o Brasil. E realmente eu acho, por esses indícios que eu vejo nessas eleições, nessas declarações de líderes internacionais, visitas diretas aqui ao Brasil, suposta futura embaixadora querendo cantar de galo, nem no Brasil tá, já quer cantar de galo aqui, achando que tem alguma autoridade. Isso só mostra também a visão ainda imperialista e colonialista que esse pessoal tem do mundo. Então ficarmos atentos, pessoal. Eu sempre disse, independentemente do seu político, de quem você votar, o que importa é o Brasil, pessoal. Então a gente tem que ficar atento que quem vai defender o Brasil somos nós, brasileiros. Essa é a nossa terra. Voltando à matéria. Agora, no entanto, o país está na fronteira de uma crise climática e os incêndios, inundações e secas que já marcaram a nação só devem se tornar mais extremos à medida que a Terra aquece. O governo conservador no poder, chamado de Resistente ao Combate Climático pelo secretário-geral das Nações Unidas, após delinear um plano para chegar à neutralidade de carbono até 2050, criando novos projetos maciços de gás. O primeiro-ministro Scott Morrison disse que apoiaria a transição do carvão para energia renovável, mas não tinha planos de interromper novos projetos de carvão. O líder do Partido Trabalhista, Anthony Albanese, prometeu acabar com as guerras climáticas, uma referência às lutas internas que frustraram esforços para pressionar por ações mais fortes sobre o clima na última década e até mesmo custaram o cargo de alguns primeiros ministros. Então vocês vejam como essa pauta é importante para eles, pessoal. Muito importante. Não pela questão, ao meu ver, do mundo mesmo, mas sim a questão econômica. O quanto alguém vai lucrar com isso. Que no final de tudo, pessoal, para políticos e para esse pessoal não poder, a questão é ser mais poderoso, ter o controle da população e ter mais dinheiro do que todos. É só uma questão de poder, futilidade e a velha questão de poder que desde os inícios dos tempos, isso é o que rege as regras da humanidade praticamente. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês darem uma olhada nessa matéria. Apesar da CNN, eu achei bem concisa. Acho que vocês vão gostar. Convido vocês a lerem mesmo, tirar suas conclusões, mas eu acho que vão convergir com a minha. Então é isso, pessoal. O alerta que eu posso dar nesse vídeo é o novamente que eu dou nos outros. Vamos ficar atentos e esperar por pressões, pessoal. Então, um negócio que vai vir não vai ser fácil, mas a gente vai ganhar. A gente vai conseguir se sobressair. Eu peço que você deixe o seu like e se inscreva no canal. Vejo você no próximo vídeo e até mais.